certeza. Mais uma vez, boa noite a todos. E os resultados que temos aqui, a primeira pergunta. Tens algum dom espiritual? 6%, que neste caso seria uma pessoa, pois não. Todos o resto afirmam que têm dom espiritual. Portanto, eu tenho aqui 17 respostas aos inquéritos. Depois, sabes quais são os teus dons espirituais? 28% não sabe. 72% sabe, bastante bom. Depois, se na igreja existe oportunidades para exercer os dons espirituais, 28% diz que não tem oportunidade para exercer esses dons, 72% tem. Depois temos aqui a pergunta 4, 5 e 6 sobre dons espirituais, e eu vou juntá-las. Então, 17% não sabem, aqui desta lista. Tem 11% tem canto, e aqui já temos 18 pessoas a participar. Socorros, 17%. Apóstolo missionário, ninguém. Intercessão, 28%. Trabalhos manuais, 22%. Discernimento, 11%. Evangelismo, 6%. Fé, 28%. 17% diz que não há nenhum destes. Talvez vinha na lista a seguir. Administração, 17%. Dar, 17%. Limpeza, 11%. Cura, ninguém. Interpretação de línguas, ninguém. Conhecimento, 17%. 22% dizem que têm dons na área de liderança. 17% área de misericórdia. Ninguém faz milagres. 28% diz que nenhum destes também da lista. Profecia, 6%. 11% são pastores. 0% têm sabedoria. 17% dons de serviço. Tocar um instrumento musical, ninguém considerou isso como um dom espiritual. Ensino, 22%. Técnico, não tem aqui assinalado ninguém com dom espiritual de técnico. Também não há ninguém com dom espiritual de línguas. 17% tem de música. E 28% voltaram a afirmar que não tinham nenhum destes, agora talvez da questão número 6. Então quero agradecer ao Pedro pelo inquérito, e hoje então nós vamos iniciar uma série nova de estudos sobre este tema, dons espirituais, que por vezes é esquecido, às vezes é tido em conta demais. Então eu vou agora partilhar a minha tela. Vamos ver se eu consigo fazer isto bem. Ok. Eu penso que agora todos estão a ver a minha tela, e agradecer que me desse algum retorno a dizer se estão a ver ou não. Está, irmão. Está? Oh, muito obrigado. Ótimo. Então, a ideia é nós percebermos, e tenho ali uma data errada, a ideia é nós percebermos o nosso lugar, então, no corpo de Cristo. Este estudo de dons, ele faz parte de um outro estudo maior, que eu costumo também dar, e aqui incluímos também o estilo de comportamento que nós temos, a nossa experiência de vida, os dons espirituais, aquelas coisas que nós gostamos de fazer aqui, mencionado com paixão, e tudo isto afinal é como que aquilo que nós somos, o que é o nosso ser, já redimidos também pelo Senhor, e como é que nós podemos encontrar o nosso espaço, o nosso lugar na igreja, no corpo de Cristo. Então, aqui nós temos este tema, não escondas o teu dom, e basicamente iremos gastar 3 aulas para falar da questão, uma base para os estudos, o estudo dos dons espirituais, e também algumas questões relacionadas com estudos espirituais. Depois iremos ter uma aula só para fazer uma pequena avaliação, para procurarmos identificar aquilo com que o Senhor nos tem agraciado para o serviço da sua igreja, e depois iremos gastar 8 aulas então a olhar para
os dons espirituais. Então, primeiro, hoje eu queria dar alguns fundamentos bíblicos sobre o que são dons espirituais, a base para isso, que seriam então precisamente fundamentos, e aquilo que está por baixo, neste caso, do conceito de dons espirituais. Eu gostaria de iniciar, não é de novo voltar a um estudo de Efésios, mas sim vamos voltar para Efésios. Eu penso que vocês ainda devem ter na mente o estudo que fizemos de Efésios sobre ser igreja, e ali Paulo também aborda a questão de dons espirituais. E há um texto do versículo 11 a 16 do capítulo 4, em que Paulo não apenas aborda alguma questão de dons espirituais, mas também o funcionamento da igreja, como deveria suceder, pelo menos naquilo que ele nos deixou escrito, inspirado também pelo Espírito Santo. Eu tenho aqui isto dividido em cores, não propriamente por causa dos versículos, mas por causa dos conteúdos. Então Paulo começa assim no versículo 11. Ele mesmo, portanto, é Jesus, aquele Jesus eu coloquei entre colchetes, não está no texto. Portanto, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. A diferença das cores, ela surge sobretudo com algumas expressões como no início ali a laranja, a primeira vez que aparece laranja, que é com vistas, ou seja, alguma coisa que Deus deu, neste caso Jesus, concedeu com vistas a, portanto há ali alguma intenção. Depois temos no início do verde até que nos dá uma outra indicação de uma nova mudança de propósito. Depois temos na parte cinzenta um para que não, uma indicação para que algo que vai ser mencionado pela negativa, para que esse algo não aconteça, e em oposição a isso, onde temos o início do verde, mas, portanto, ali teremos uma ideia que se vai opor àquilo que foi dito na parte a cinzento, e depois então, em termos de continuidade, surge uma nova parte, a laranja, que vai descrever então o crescimento do corpo de Cristo. Eu queria que nós olhássemos aqui, então, com algum cuidado, um pouquinho estes versículos, e iremos ver mais outros textos nas Escrituras hoje, para nos dar uma boa base para esta questão de dons espirituais. E a primeira parte, que estava azul, ela pode responder, por exemplo, a uma pergunta a que dádivas Deus nos deu, por exemplo. Ali onde nós lemos, ele concedeu uns, não temos ali necessariamente a palavra dons, mas nos versículos anteriores tem a ideia de dádivas, de prendas, digamos assim, que em algumas traduções depois aparece traduzido por dons. Mas que dádivas, basicamente, é a pergunta que poderá aqui ser feita, e que aquele texto azul, portanto o versículo 11, nos irá responder. O que é que Deus nos deu? Então Paulo diz que ele concedeu uns para apóstolos, ou seja, Jesus, na sua graça, concedeu à sua igreja uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para doutores, e outras traduções têm mestres. As duas palavras são válidas. Quando nós lemos nos evangelhos a expressão doutores da lei, portanto, poderia ser traduzido como mestres da lei, é a mesma palavra que nós encontramos aqui, que poderá ser traduzida para pastores e doutores. Então, como que temos aqui um grupo de 5 dons, 5 áreas,
que Deus concede à igreja. A segunda secção, que estava a laranja, então, como que deixa na nossa mente uma pergunta: qual é o propósito de Deus ter concedido estas dádivas à sua igreja? E, por aquilo que o versículo diz, então podemos concluir, através destas dádivas de apóstolos, profetas, etc., os santos são aperfeiçoados, e eles vão fazer o seu serviço e assim edificam a igreja. Isto então seria aquele versículo a cor de laranja colocado de uma outra forma: aperfeiçoamento dos santos para o seu serviço, o desempenho do ministério, para edificação do corpo de Cristo, para edificação da igreja. A terceira parte que nós tínhamos ali, a verde, poderíamos pensar quais são os objetivos então que todos devem ter. E entretanto aqui eu queria convidar-vos, se tiverem o vosso texto aberto, para notarem algumas ligeiras diferenças que nós podemos ali encontrar. Primeiro, no versículo 11, ele diz que concedeu uns, é a expressão que nós temos, e depois temos designação então de 5 dons espirituais. Depois diz, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Então são uns que são dados para o aperfeiçoamento, e Paulo usa aqui a expressão dos santos. Mas depois, quando chega no versículo seguinte, ele diz, a expressão é todos, e dá a entender que ele próprio se inclui nesse grupo. Ele diz, portanto, até que todos cheguemos. Portanto, ele próprio está a se incluir, ou seja, Paulo, quando ele escreve o versículo 13, ele, apesar, por exemplo, de estar incluído no versículo 11 como apóstolo, ele não se exclui no versículo 13. Ele está incluído no versículo 13 até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus. Então, que objetivos todos devem ter? Unidade de fé e de conhecimento. Já vimos que esse era um tema central na carta aos Efésios. A ideia de maturidade espiritual está aqui também incluída, e também aquela expressão de estatura da plenitude de Cristo, ou seja, ser a imagem de Cristo, ser um reflexo de Cristo, estar cheio da presença de Cristo na nossa vida. Então isto seria como que um breve resumo dos versículos 11, 12 e 13. E isto iria então, tentei aqui pôr um diagrama, talvez não seja o mais feliz, aceito propostas e sugestões se surgirem, mas basicamente o que nós temos aqui não é uma estrutura piramidal, mas antes é a forma como há interação e crescimento mútuo dentro da própria igreja. Portanto, há alguns dons que Paulo menciona ali, que o Senhor concedeu à igreja para edificar os santos. Quem faz o ministério são os santos, portanto não são os tais 5 mencionados, apóstolos, profetas, evangelistas, etc. Não são esses que fazem o ministério, são os santos que fazem o ministério. E esse relacionamento mútuo, todos, então, nesse caso, olhando para o versículo 13, todos chegam à unidade da fé, todos chegam ao pleno conhecimento de Cristo, todos crescem em maturidade, todos são cada vez mais semelhantes à imagem de Cristo. Portanto, nós não temos aqui uma estrutura hierárquica que Paulo está a dar, há um grupo de especialistas que faz todas as coisas, e há um grupo de pessoas na igreja que apenas aprende e assiste. Não é essa a ideia, mas antes há dons que equipam a igreja, os santos, e nesse caso os santos juntamente com os outros, ou seja, todos juntos vão desenvolver o ministério e assim vão crescer juntamente. O que é que se pretende evitar com isto, digamos assim? Primeiro, que é ali mencionado, isto no versículo 14, é infantilidade. Eu andei aqui a pesquisar umas imagens na internet e infantilidade vem-me à ideia que se calhar às vezes acontece entre nós, aquela ideia de a pessoa tem o desejo de procurar uma boa igreja,
que o pregador, o pastor, prega mesmo bem, prega a palavra. Quem toca e canta tem uma boa voz e canta bastante bem. Se tiver filhos pequenos, obviamente a escola dominical tem que ser de excelente qualidade, ou os jovens têm que ter aquela igreja, um programa bastante atrativo para os jovens não irem para o mundo. Também é muito importante que aquela igreja tenha um bom ministério evangelístico, porque obviamente a pessoa não quer estar numa igreja estática que não cresce, quer ver ali alguma dinâmica, e podemos pensar em mais uma série de características que essa igreja poderia ter, a ação social, etc. O que é que essa pessoa que procura essa igreja faz? Nada. E o que ela está disposta a fazer? Nada. Ela apenas quer uma boa igreja que sirva todos os seus interesses, a todos os seus gostos, todos os seus cuidados, para aquela pessoa poder chegar ali no domingo de manhã, confortavelmente, ter um bom ar-condicionado, sentar-se num lugar confortável, ouvir boa música, ouvir uma boa palavra de ânimo que sai dali encorajado para enfrentar as dificuldades da semana, sabe que a sua família toda está entregue em boas mãos, porque as crianças, os filhos foram bem ensinados na escola dominical, ele não tem mais que se preocupar os ensinar em casa, se forem adolescentes jovens, todos os perigos do mundo estão resolvidos porque os professores estão excelentes, ele também não tem mais que se preocupar com nada disso, e assim pode ter ali um bom programa no domingo de manhã e ir para casa. Talvez esse conceito não é o único, mas é algum que se calhar nós podemos ter em infantilidade. E aqui a ideia tem alguém já bastante grande, com Babette, ter comida, a receber comida na boca. Outra ideia que nós temos ali no versículo 14 é a questão de inconstância. A ideia de agitado de um lado para o outro. Portanto, tanto está em cima como está em baixo. E nesta inconstância, então, por exemplo, na internet é uma boa fonte para a inconstância, porque nós podemos encontrar várias tendências, vários tipos de doutrina, várias maneiras de fazer as coisas, várias ideias sobre a Bíblia, e todas elas contraditórias e se calhar todas elas bem aceitas por um bom grupo de pessoas. Hoje está-se em baixo, amanhã está em cima, quase que a vida é uma montanha russa. Mas também fala ali que são levados ao redor por todo o vento de doutrina pela artimanha dos homens e pela astúcia que os homens têm. Isso dá a ideia de ingenuidade, não é? Então, eu achei muito interessante a imagem desta criança a tentar levantar aquela estátua do coelhinho que caiu. E talvez alguns vivem assim um pouco. Qualquer pessoa que venha e diga que é pastor, que faz uma oração com voz muito alta, com um pregador que dá assim uns bons murros com muita convicção no púlpito, ou que faz assim de repente uma teoria muito elaborada com uma boa base de lógica, já os convenceu. Eles são ingênuos. Aquilo que lhes é mostrado, rapidamente aceitam. Não há profundidade, não há boas raízes nas escrituras. Tudo aquilo que é aparente, de repente torna-se real. E são enganados, são levados. Infelizmente temos encontrado muitos casos desses e, em último, então, que induzem ao erro, ou seja, no fim das contas, alguém sabe tudo, mas não acerta nada. Pensa que tem um grande conhecimento das escrituras ou qualquer coisa, mas acerta em todo lado, menos no alvo onde deveria acertar. Então, o que Paulo está a construir até aqui neste texto é que Deus deu dons à sua igreja para equipar, não é para fazer o trabalho, é para equipar os santos. Os santos é que vão desenvolver o seu ministério crescendo em Cristo e todos juntos, aquela igreja, ela irá crescer, sim, em maturidade espiritual, ela irá crescer em unidade, ela irá ser cada vez mais à semelhança de Cristo. Não porque alguns fazem, mas porque todos estão envolvidos nesse processo. E Paulo continua então o texto que, em vez de haver aquelas atitudes de infantilidade, ingenuidade, erro, etc., pelo contrário, a igreja assim ela vai crescendo em verdade, em amor, e ela está como que a desenvolver-se ela própria, e essa é uma parte, e o resultado que é apresentado, então, todo o corpo, não apenas alguns do corpo, mas todo o corpo efetua o seu próprio aumento. O corpo edifica-se a si mesmo. Não é o grupo mencionado lá em cima no versículo 11
que edifica o corpo. Não é o grupo mencionado no versículo 11 que faz o aumento do corpo. Pelo contrário, todos, o corpo, outra vez temos aqui a ideia de todos, efetua o seu próprio aumento. Edifica a si mesmo, não apenas uns que edificam os outros, mas o próprio corpo edifica a si mesmo, ou seja, cada um serve o outro, mas também é servido. É esta interação que existe na igreja, a ideia de dar e receber. Todos estão envolvidos de alguma forma, em ministérios, porque o Senhor capacitou a todos, e nós aqui em Efésios não temos uma lista completa dos dons espirituais, não temos, aliás, a nenhum lado uma lista completa de dons espirituais, temos várias listas, temos esta em Efésios, temos uma em 1 Coríntios 12 e também em Romanos 12, e depois há outros textos bíblicos que referem a isso. Mas o conceito principal que eu queria passar hoje aqui, na minha perspectiva, acerca de dons espirituais, não é tanto cada um tem um dom e faz alguma coisa conforme entende da melhor maneira. Por vezes nós podemos ter um conceito de dons espirituais, uma espécie de um cavaleiro solitário que tem uma paixão, vê alguma necessidade, tem jeito para alguma coisa e ele faz aquilo sozinho. Às vezes não informa ninguém, faz aquilo desarticulado do resto da igreja, apenas sente aquilo, vai e faz, depois não se sente compreendido, não se sente apoiado, os outros da igreja não têm a mínima ideia porque é que alguém anda a fazer aquilo, e surge uma série de problemas. O que temos aqui antes é a maneira como Deus concedeu dádivas à igreja para equipar cada um e nessa interação, todos juntos, obviamente pela ação do Espírito na vida de cada um, crescem em número, em maturidade, em amor, em verdade, em unidade, etc. O que está aqui implícito, obviamente, e já tínhamos visto isso também, é humildade. É preciso humildade para reconhecer que eu preciso dos outros, mas também eu creio que é necessário humildade perceber que Deus também me quer usar para o proveito dos outros. Não é porque eu sou melhor, não é porque eu sou mais especial, mas porque é essa a forma como Deus, na sua graça, se quer manifestar na minha vida para abençoar a igreja. Pedro, ele coloca as coisas de uma outra forma quando ele escreve a sua primeira carta. Ele transmite esta ideia de um reino de sacerdotes. Então Pedro escreve: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro está aqui a dar um conceito de que todos nós somos chamados e usados por Deus para o progresso do Evangelho, para o progresso do reino de Cristo. Somos sacerdócio real. Nenhum de nós precisa de ter um intermediário que vai fazer uma mediação entre mim e Cristo, e depois Cristo é o meu mediador entre mim e o Pai. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. E Deus escolheu cada um de nós, agraciou-nos, capacitou-nos pela sua graça para nós proclamarmos quem Ele é. A forma como nós proclamamos essas virtudes de Deus, ela é variada. Aí, dentro desta questão de dons espirituais, podemos proclamar o amor de Deus de várias formas, verbalmente, em ações, ouvindo, etc. Há muita forma como nós podemos manifestar a grandeza e a excelência de Deus a outras pessoas. Mas a ideia que Pedro quer transmitir aqui é este conceito, e que ele transmite aqui, é este conceito de que nós somos este sacerdócio real, somos um povo de Deus. Não tem aqui propriamente uma estrutura hierárquica de alguns que são os sacerdotes, de alguns que são mais indicados para fazer as coisas e todos os outros apenas os seguem ou assistem. Não é esse o conceito, é todos nós
somos isto. E é interessante, olhando até para o Antigo Testamento, há um episódio muito interessante em Números 11. É um, é um daqueles momentos críticos lá na peregrinação, no livro de Números, em que o Senhor mandou Moisés juntar 70 anciãos de Israel. Sobre eles veio, então, vou encurtar aqui a história, veio o Espírito Santo, e então eles profetizaram, mas depois houve mais dois, um Eldade e um Medal, que ficaram a profetizar no arraial. Então Moisés seria o profeta da nação, digamos assim, mas agora havia mais pessoas. E é interessante que no versículo 28, Josué diz assim, portanto Josué, o servidor de Moisés, diz assim: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe, ou seja, quando Josué se apercebeu que havia dois homens que ainda continuavam a profetizar, ele vai ter com Moisés e disse: Moisés, mandou-os calar. E é interessante ver a resposta que Moisés lhe dá. Tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. É uma resposta muito interessante que Moisés lhe dá e que nos revela a própria visão que Moisés tinha. Moisés não queria ser o grande líder exclusivo da nação de Israel. O desejo, de facto, de Moisés era que todos fossem profetas, que todos soubessem a vontade do Senhor, que todos vivessem perto de Deus, que todos fossem usados por Deus para proclamar as suas grandezas. E, de facto, este sonho, digamos assim, este desejo de Moisés, quando o Senhor derrama o seu espírito em Atos 2, no Pentecostes, cumprindo também a profecia de Joel, esta vontade, este desejo de Moisés, ele realmente é concretizado. No entanto, parece que hoje ainda insistimos em manter esta atitude de Josué, ou seja, apenas alguns é que são especiais, eles é que têm o direito de. E a ideia que temos aqui em Pedro e também aqui, né, com Moisés, é que todos deveriam ser, todos somos. E por vezes criam-se ambientes dentro das igrejas em que apenas um pequeno grupo de pessoas é que, ou por autoridade, ou se calhar por respeito, ou por tradições de anos, podemos pensar em várias razões, mas há certos ambientes que se instalam em que apenas uns poucos são os que visitam, são os que ensinam, são os que preguem, são os que partilham a ceia do Senhor, são os que fazem uma série de coisas na vida da igreja, e a maioria entra pontualmente, senta-se, ouve, a participação deles é cantar, por vezes nem a oportunidade para orar no culto, ou então também existe por vezes uma tendência de que toda a atividade, todo o ministério de uma igreja, ele acontece dentro das instalações, portanto dentro das paredes das instalações da igreja, e acontece apenas nos dias de reuniões marcados, no domingo, na terça ou na quarta-feira à noite, quando a igreja tem essas reuniões. E fora disso, não há atividade nenhuma. E quando pensamos em dons espirituais, é algo que o Senhor derrama sobre cada um de nós, graciosamente Ele dá, Ele nos capacita para o desenvolvimento do ministério, para o crescimento de todo o corpo de Cristo. Romanos 12, o versículo 4 até ao versículo 8, Paulo também dá ali como que alguns exemplos, e fica aqui a pergunta: onde é que eu me encaixo no corpo de Cristo? Qual tem sido o meu papel? Qual o meu lugar na igreja onde eu participo, onde eu assisto, onde o Senhor me tem colocado? E Paulo então escreve assim no versículo 4: porque assim como um só corpo tem muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo, em Cristo, e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, portanto, são graça de Deus. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que o exorta, o faça-o
com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. O que temos aqui nestes poucos versículos, é uma diversidade de serviços em que não é propriamente um grupo de elite que está como que a liderar e a fazer tudo na igreja, mas o próprio corpo. E é interessante notarmos a ilustração que Paulo traz aqui de novo, a ideia de corpo, a ideia de membros, em que todos vão interagindo e há bênção mútua, um ajuda a crescer o outro. Aliás, em outros lugares, Paulo até faz uma pergunta, porque determinado membro não é o olho, então não faz parte do corpo. Mas notem aqui esta diversidade que existe, e isto concorda concorda bastante com o texto que nós tínhamos lá em Efésios, em que Paulo diz, segundo a justa cooperação de cada parte, faz o seu próprio aumento em amor. E isto é quando uma igreja, dentro das pessoas que fazem parte dessa comunidade, conhecem os seus dons, há espaço para esse exercício de dons espirituais, não por causa de questões de importância, não por causa de questões de destaque, não porque é um cargo que me atribuíram e eu agora vou desenvolver esse cargo e quem vier aqui interferir alguma coisa, eu vou ficar zangado. Não é esse o conceito de dons espirituais, mas como Paulo menciona aqui, no versículo 6, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. É a graça de Deus que concede e tem em vista, então, o crescimento do corpo de Cristo. Para a semana nós iremos avançar um pouco mais nesta questão de dons espirituais, abordar alguns conceitos. Hoje iremos ficar por aqui e eu fiquei bastante contente naquele inquérito que foi feito, porque dá a entender que, de alguma forma, nós temos uma noção da graça que o Senhor nos tem concedido. E não é uma questão para o orgulho ou vaidades, se eu souber quais são os meus dons espirituais. Parece que às vezes esse é um problema, se alguém disser eu tenho o dom de, e fica-se a pensar, aquela pessoa está a dizer então que é muito importante? Não, nada disso. Muito importante seria ele dizer eu sou quem manda na igreja. Isso aí é que seria uma situação de alguém se achar que seria muito importante e possivelmente ainda estaria a cometer um erro de crasso engano, porque quem manda na igreja, tanto quanto eu tenho estudado, não é nenhum de nós que está aqui. Cristo é o cabeça da igreja. Nós não temos o dom espiritual do cabeça da igreja. Esse dom não está listado em nenhum lado, portanto, nenhum de nós pode pensar que é a cabeça de uma determinada igreja. É Deus que distribui esses dons. E nenhum de nós, de certa maneira, como que é imprescindível numa igreja, por causa de fazer isto ou aquilo. Tudo aquilo que eu faço, Cristo pode fazer bem melhor do que eu e pode levantar outra pessoa a fazer bem melhor do que eu. Eu apenas queria terminar com uma história que aconteceu comigo não há muito tempo e eu achei muito interessante. Antes do tempo de confinamento, tínhamos reuniões em casas. E dou graças a Deus pelas pessoas novas que o Senhor tem posto na minha vida. E uma vez, numa dessas casas, uma pessoa chegou ao pé de mim e disse, Paulo, tu estás a ficar velho. Pensei, ok, eu estou consciente disso, não é preciso dizer, a mim eu ri. E continuou. E um dia, quem vai continuar aqui, a igreja em Guimarães, quem vai estar cá a ensinar, a orientar, a fazer tudo isso? Tu tens que treinar alguém. E olha, e quem disse isto não foi uma pessoa que tinha 20 anos, é mais novo, e percebeu a necessidade. Nem passaram 5, 10 minutos. Entrou alguém também e vai assim para mim. Paulo, eu quero te dizer uma coisa com muito amor. O que é? Tu um dia vais morrer. Quem vai ficar na igreja? Olhem, meus queridos, naquela hora eu pensei, se um diz mata, o outro, se um diz que eu estou a ficar velho, o outro diz que eu vou morrer. Mas a realidade é que ambos estavam certos. E não foi antes uma atitude de sai, mas foi uma atitude de
mais gente tem que entrar. É necessário haver mais pessoas. E eu fiquei extremamente contente. Não por me dizerem que estou velho e vou morrer. De facto, as duas são verdade. E as duas são verdades para todos nós. Todos estamos a ficar mais velhos e vamos morrer. Mas fiquei alegre, sobretudo, pela vontade que há de quererem entrar, de quererem fazer, de quererem participar. E naquela hora, ao mesmo tempo, eu questionei-me. Estas observações vieram as duas no mesmo dia, certamente sem serem combinadas, e quase uma pior que a outra. Porquê? Será que é das pessoas ou será que é Deus que está a falar? E está a mostrar que há necessidade, neste caso da minha parte, de não cultivar a ideia de que algo é meu, de que algo é para eu estar aqui, mas antes de que é necessário treinar, ensinar, passar a ideia de dar oportunidades, correr riscos. Se calhar a primeira vez que alguém vai apertar os sapatos, dá um nó cego, tem que se deitar o atacador fora. É o mais provável. Mas se ninguém começar a pôr os pés nos pedais e a andar de bicicleta, nunca vai aprender. E estes dons que nós temos ali no início são precisamente aqueles que vão treinar, vão capacitar, vão dar as oportunidades, vão gerir dentro do espaço do corpo de Cristo, dentro do espaço da igreja, oportunidades, treinamento, ensino, para que outros vão ganhando experiência, vão tendo oportunidade, vão servindo. Eu termino aqui, que já tocou o meu alarme, e agora temos uma divisão de grupos com o Pedro. Ok, obrigado, Paulo. Vamos então a uma aplicação prática. Portanto, nós já fizemos um inquérito e realmente é bom aqui percebermos alguns fatores. Portanto, uma das coisas é que no final do curso, se tu pretendes saber quais são os teus dons, nós vamos realizar aqui várias dinâmicas, da mesma maneira como este inquérito, no sentido de tu poderes descobrir realmente esse dom ou esses dons. E uma das coisas é certa, é que realmente pelo menos um dos dons o Senhor realmente te concede. Portanto, nesta aplicação prática também vamos verificar aqui nesta primeira aula, uma das coisas é que tudo aquilo que é para fazer não é só para alguns, mas sim para todos. Como nós vimos na primeira carta do apóstolo Pedro, nós vemos lá a passagem do sacerdócio real à nação santa, ou seja, todos aqueles que são santos são chamados também a pôr em prática isso, para que realmente toda a parte de Deus seja conhecida através realmente de nós. E dessa forma nós podemos exercitar os dons que Deus vai concedendo relativamente à igreja. E é curioso aqui nesta parte do sacerdócio, eu queria realmente realçar duas situações em que não é só sacerdotes, também é sacerdotisas, ou seja, uma coisa é o presbitério, outra coisa são os dons. E neste sentido, quando nós estamos aqui a falar de dons, não é só para homens, nem é só para os responsáveis. Portanto, estamos aqui a envolver toda a igreja para que nós possamos desenvolver os dons que Deus tem dado à sua igreja, tem dado a cada um de nós, àqueles que são santos. E dessa forma nós verificamos através deste inquérito que existem cerca de 28%, 28, 30%, estamos a falar em 18 respostas, podemos arredondar isto para cerca de 30% de pessoas que não sabem ainda o seu dom. Portanto isso é bom, porque se nós estamos a dar este estudo é porque há esta necessidade, mas também existe aqui uma situação que tem a ver em que não existe também oportunidade na igreja. E realmente queria, numa parte prática, poder desafiar a todas estas pessoas que responderam dessa mesma forma, porque todo o inquérito foi anónimo, que possam ter uma conversa com o presbitério da sua igreja, no sentido de que gostariam de poder fazer algo, gostariam realmente de poder pôr em prática esse seu dom, e todos aqueles que fazem parte eventualmente do presbitério pudessem também desafiar a respectiva igreja para poder exercitar esse dom. Como desafio agora para os mini-grupos, eu vou colocar a respectiva pergunta no bate-papo, em que basicamente é como o sacerdócio real,
que cada um de nós pudéssemos partilhar uma experiência prática que nós realizamos neste primeiro trimestre do ano, ou seja, de janeiro até março, durante estes 3 meses. O que é que nós realmente pusemos em prática? O que é que nós fizemos? Que experiência prática nós podemos fazer? E desta maneira, ao compartilharmos uns com os outros, vamos sentir-nos motivados a podermos ouvir, conforme o que o Paulo falou, de que através de outros nós possamos ouvir como Deus tem trabalhado e possa-nos também desafiar, porque se eventualmente durante estes 3 meses nunca pensaste de certa maneira que tu deves ser um sacerdote e que deves estar realmente disponível para poderes exercitar esses teus dons, algo que realmente Deus te tenha falado, que possas simplesmente compartilhar essa situação. Olha, infelizmente eu não sei, ou eu não consegui desenvolver ainda o meu dom, ainda não consegui pôr em prática, e que escutes também dos outros como é que Deus tem trabalhado com os outros, como é que Deus tem mobilizado a sua igreja, tem capacitado. Então o objetivo neste mini-grupo, para que nós possamos, de uma forma prática, aquilo que nós ouvimos, que cada um daqueles que realmente exercitou durante estes primeiros 3 meses, possa partilhar uma simples experiência com o restante do grupo. E depois, no final, portanto, como habitualmente, um responsável de cada grupo podem logo desde o início começar a escolher uma pessoa responsável para no final fazer um pequeno resumo de tudo aquilo que foi partilhado, e desta maneira podemos escutar de todos os grupos todo o respectivo resultado. Portanto, vamos ter aqui um período de 20 minutos então que vamos dividir. Então eu pedi à Ruth para fazer essa respectiva divisão. Liguem os microfones então. Para compartilharmos um bocadinho o que é que falamos nos grupos, e eu quero dar já a oportunidade à sala 1, ao grupo número 1. Quem é que estava lá? Quem é o porta-voz do grupo 1? Sou eu? Muito Boa bem, noite. Ruth. Olá, boa noite. Pronto, então, no nosso grupo nós estivemos a falar um bocadinho dos dons e como é que nós temos servido então à igreja neste tempo. E desculpem-me se eu disser dom, eu sou do norte, por isso a pronúncia é mais acentuada. Então, em termos de dons espirituais, nós falámos que neste tempo de pandemia desenvolveu-se mais visitação e ligar às pessoas, dar tempo para ouvir, para falar com elas. Ou seja, foi o irmão Humberto que teve mais esta sensibilidade. Depois também falámos em termos de partilhar o amor de Deus e a mensagem também do Evangelho, utilizando também redes sociais ou mesmo ligando às pessoas. Falou-se também da parte do ensino, estudo bíblico, e apesar, quem teve sensibilidade para isso foi uma senhora, uma mulher, e criaram então um grupo também para ensinar e para partilhar a mensagem de Deus entre elas, na igreja. Também notou-se uma maior atenção por parte de pessoas que estavam com dificuldades económicas, desempregadas, e então tentar arranjar de alguma forma contribuição a nível monetário, em géneros, sendo que, dependendo da situação, mas houve também um maior enfoque para isto neste tempo de pandemia. Também em termos de exortação, perceber quem estava a sofrer, quem estava mais isolado, sentia-se mais só, e tentar então gastar tempo com essas pessoas, dedicar, convidar a estar pronto, em casa, ou não, um telefonema, seja alguma maneira assim. Também as redes sociais têm sido uma grande ajuda, e então recordar pessoas com quem já se teve contacto há bastante tempo, perceber como é que elas estão, também partilhar mensagens do Evangelho e também perceber frutos anteriores de trabalho, como é que, em termos de evangelismo, como é que essas pessoas estão. Em termos também de ensino, focou-se continuar a arranjar estas novas tecnologias para ensinar, reuniões através de Zoom, folhas para distribuir com aquilo que nós acreditamos, temos também feito aqui mais em cima, ensino de crianças e de jovens também, e estar disponível para ouvir e tirar as dúvidas. E também falou-se da importância deste tipo de reuniões e também que ajuda-nos a conhecer
os irmãos de todo o país e de outras denominações, e também podemos ajudar e apoiar mutuamente, o que tem sido bom. Foi isso. E foi muita coisa, sim senhora. Obrigado. Grupo 2, sala 2, quem é que estava lá e quem é o porta-voz? José Água. Sim, senhora. Vamos embora. Olá. Então, procuramos responder à pergunta o mais fiel possível, o que fizemos, ou podemos fazer durante os últimos 3 meses, ou os primeiros 3 meses do ano, sim, os últimos 3 meses, na prática. Falámos sobre, alguém falou sobre o facto de ser a pessoa que faz, ou que fez, a decoração da montra, e falou também um pouco sobre da montra da igreja, falou também um bocadinho sobre as mensagens que coloca, porque não é só fazer uma montra bonita, mas é deixar também uma mensagem para aquelas pessoas que passam e que leem e que vão ler, porque parece que não, mas sempre leem, sempre se apercebem que lá está. Portanto, alguém falou sobre essa experiência, inclusive de ter havido já também algum retorno de alguém que passava lá de propósito para ler as mensagens que estavam na montra. Também falámos sobre outro irmão falou sobre algo que nunca, não vou dizer que nunca fez, mas que tinha dificuldade em fazer por causa da sua forma de ser, mas que devido a esta situação de pandemia e de confinamento, decidiu começar a fazer na igreja, que era a visitação aos irmãos que estavam isolados e que precisavam de uma palavra de ânimo e de ajuda. Portanto, foi algo diferente que fez esse irmão e que foi bom a experiência também e o resultado. Também outro irmão falou sobre, e vocês vão saber quem é, mas não importa, que foi pescado, e é o nosso presidente da comunhão, mas que, porque foi pescado, entre aspas, para ser o presidente, mas que ele pôde testemunhar que sempre, durante a sua vida, sempre teve interesse em evangelismo e que nestes últimos 3 meses, realmente, vamos dizer no último mês, ele teve a possibilidade de ajudar a criar 2 trabalhos, um particularmente evangelístico, o Opfest, e também depois o encontro das igrejas irmãos dos Pelopos. Foi uma experiência que, no dizer do próprio e dos irmãos que puderam participar, que valeu a pena. Também houve um irmão que falou, um casal que falou da sua experiência na igreja. Eles têm a responsabilidade de administrar, ajudar os irmãos, as pessoas que estão necessitadas de bens alimentares, e que teve uma boa experiência também ultimamente, falando com o vizinho mais difícil do prédio da igreja, a pessoa que mais problemas trouxe à igreja, falou com ele, as coisas acabaram por correr bem, e inclusivamente esse vizinho acabou por ajudar a identificar alguém que no prédio lá estava a passar necessidades, e que a igreja passou também a ajudar. E foi um pouco isto daquilo que nós falámos. É tudo experiências. Obrigado, irmão Zé Alves, e ao grupo número 2. Grupo número 3, irmã Celina, a porta-voz. Agora o meu irmão, novamente. Bem, no grupo, um dos nossos irmãos tem um trabalho extraordinário com o Banco Alimentar e que nesta fase tem estado a ajudar imensa gente, uma ajuda que já vinha de trás, obviamente, mas que durante este tempo de pandemia ele tem feito, como sempre, com muito gosto, que eu sei também. Também alguém falou que prestaram, embora inserida na igreja, prestaram socorro a um casal que estava sem abrigo, que estava sem casa, e, portanto, estão e continuam a dar apoio a este casal que não é crente, portanto, manifestaram assim o amor de Deus, prestando socorro
também alguém diz que tem incentivado os mais jovens a usarem as novas tecnologias para chegarem a mais gente e para poderem também, deste modo, trabalhar no serviço do Senhor. Também alguém que tem estado a trabalhar muito mais hoje na organização dos cultos, na pregação e no ensino, tem de fazer isso agora mais vezes, uma vez que é um dos mais jovens responsáveis da Igreja. Também temos pronto, e depois alguém que faz um trabalho de apoio por telefone, uma vez que tem responsabilidade da visitação, que não pode fazer neste momento, tem feito por telefone, com apoio de oração, de leitura bíblica, com aquelas pessoas que não podem ler ou que têm mais dificuldade, e também na preparação de testes para os alunos da escola dominical, que depois transporta através das novas tecnologias, portanto, de uma das plataformas, neste caso era o WhatsApp. Penso que foi basicamente isto que as pessoas que estavam no grupo apresentaram. Obrigado, irmã Celina. Então, falta o grupo número 4, sala 4. Quem é que é o porta-voz deste grupo? Voltamos outra vez aqui para o norte, sou eu. Então, nós, no nosso grupo, dissemos que para este primeiro trimestre do ano foi um período um pouco atípico, pelo menos em termos de evangelização, e se calhar não podemos ter aquele contacto só a pessoa como tínhamos num período normal. Mas ainda assim, portanto, tivemos 2 pessoas que mudaram recentemente de emprego e foi uma boa oportunidade para também partilharem ali a sua fé, se calhar levar uma palavra de boa nova aos novos colegas, né? E puderam ali testemunhar da sua fé. Também tivemos alguém que tem um cargo pastoral, não é? E está neste momento a procurar treinar pessoas para continuarem no trabalho. E tem-se visto também neste período de confinamento que alguns jovens vão mostrando se calhar alguma aptidão nas novas tecnologias, para transmitir os cultos online, também na parte musical e mesmo até na pregação do Evangelho, têm vindo a mostrar algum talento, digamos assim, e se calhar será mesmo o dom que o Senhor lhes confiou. Temos também uma irmã que começou recentemente a aprender a tocar piano, mas também com esta situação da pandemia foi tudo interrompido, então ela também já ajudava na parte das limpezas, e se calhar é um trabalho que às vezes não é tão valorizado, mas se calhar agora valorizamos mais com a pandemia, nomeadamente com a parte da desinfecção e tudo mais. E basicamente foi só isto que nós falamos. Era um grupo mais reduzido e não houve muitas partilhas, mas foi isto. Obrigado, Pedro. Obrigado ao vosso grupo. E estamos a terminar. Mas, de qualquer das formas, não sei se os irmãos notaram, com certeza que sim, a forma como Deus tem usado a todos nós de várias formas. Ou seja, nem todos a fazer a mesma coisa, muitos a fazerem coisas diferentes. E, no fundo, conscientemente ou nem tanto, mas a usarmos os nossos dons ao serviço do reino do Senhor, para a bênção da sua igreja, crescimento, fortalecimento, e até para outros que não conhecem o Senhor como seu Salvador, que nos rodeiam, que rodeiam a igreja, que rodeiam a casa de oração também. E Deus tem usado o seu povo, exercendo os seus dons para se abençoarem uns aos outros e abençoarem outros de fora que não conhecem o Senhor como seu Salvador. E é sobre estas coisas que nós vamos falar nas próximas semanas, de uma forma prática também, como fizemos agora nestes mini-grupos. Estamos a chegar ao fim. Foi muito bom ver novamente algumas caras que já não vi há algum tempo.
e fiquei muito contente, ficámos muito contentes de ver. Dizer aos irmãos também que este estudo sobre dons vai até ao final de maio, portanto vamos estar agora o resto de abril e o maio todos juntos para podermos falar acerca deste tema, aprender com a palavra do Senhor sobre os dons, mas também dizer aos irmãos porque não desafiarem esta semana pelo menos um irmão, que não uma irmã, obviamente, que já esteve connosco, nos estudos, a poder estar na próxima segunda-feira, às 9 horas, desafiem alguém da igreja que pertencem, ou de outra igreja vizinha, ou agora com a internet, estamos tão habituados a usar Zooms, Facebooks e isso tudo, alguém da outra ponta do país para estar connosco e para aprendermos à volta da palavra do Senhor acerca do tema dos dons. Está bem? Fica aí o desafio, pode ser?